Bem, pessoal, como desentupir o nariz rapidamente? Uma pergunta. Eu acabei fazendo alguns vídeos, né, da parte de neuro, né, sobre acesso nasal, sobre tumores que a gente opera pelo nariz. E aí muita gente começou a fazer pergunta do nariz, né? E aí eu respondi algumas, né, e vou falar isso sobre o nariz estar entupido, que eu faço para desentupir rápido, para vocês entenderem mais ou menos a lógica e entender no seu contexto o que pode te ajudar. Primeira coisa que você tem que entender é o funcionamento do nariz normal, né? Então eu vou pegar aqui esse modelo anatômico que já está conhecido de vocês. Então tá aqui o nariz e aqui a gente vê a parte de dentro do nariz. Eu vou pegar também o modelo anatômico do osso, para vocês entenderem o que tem por trás aqui também do nariz, tá vendo? Então quando você tira a pele, cartilagem, você vê isso aqui. Isso aqui é o famoso septo nasal. Então, uma das causas que podem dar também nariz entupido é o desvio do septo, né? Mas vamos lá voltar para esse modelo aqui, porque o desvio de septo é quando tem uma alteração óssea. Esse é um dos mais difíceis de ter tratamento, que pode dar um entupimento nasal, normalmente unilateral, mas muitas vezes ele é cirúrgico. Então, é o cirurgião que realmente vai resolver. Esse é um caso mais problemático. Mas vou voltar aqui para os casos mais comuns para você ver como desentupir seu nariz rapidamente, como isso vai te ajudar, né? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o que é que entope o nariz e por que o nosso nariz entope? Você tá vendo de fora, que nem eu aqui, você tá vendo só os dois buraquinhos onde o ar entra, né? Só que dentro desse nariz, quando você olha aqui para dentro, tem uma maquinaria muito bem feita, muito perfeita. Por quê? O ar vem de fora, tudo que tem o contato de fora, nosso corpo tem uma proteção grande, né? Na boca acontece a mesma coisa, né? Tudo isso. Ele faz o seguinte, a gente precisa respirar para entrar oxigênio, só que chega muita impureza. Então nosso corpo, ele produz muco para liberar essa impureza. Seu corpo tem os cílios que protegem também dessa impureza. Ele esquenta esse ar que está entrando, então tem uma certa umidificação nesse local também, além da questão da proteção. Então tudo isso é feito de forma muito rápida. O ar entrou por aqui, antes dele chegar ao pulmão, passa por isso aqui tudo. E quando o seu nariz entope, normalmente é um problema nessa região. Por que acontece? Vamos para as causas e pensar o tratamento. Todas as causas mais comuns do nariz entupido é por excesso do muco e uma inflamação dos cornetos nasais. Porque esses cornetos, ele tem uma função, tá vendo? Olha como tem essas ranhaduras aqui. Depois do nariz entrar aqui pelo nariz, ele passa por isso aqui. Então, muitas vezes, esse corneto, ele incha, ele inflama. E isso dificulta a passagem de ar. Isso é uma das principais causas. Por que isso acontece? Vários motivos. Os motivos mais comuns, né? A gente tem 4, 5 episódios de resfriado no ano. É muito comum a gente ter com adulto. Se você tem um vírus nessa região, isso vai inflamar. E essa inflamação dá essa obstrução, porque aumenta a produção do muco e esse corneto, essa parte também, ela inflama. E aí dificulta o ar passar. Como é que eu vou melhorar isso então, Júlio, rapidamente que você falou? Só você ficar soprando, assoando o nariz, tudo bem. O muco vai sair um pouquinho, é uma opção, né? E a outra coisa que é o mais relevante disso, porque nisso de fazer no muco isso pode prejudicar, é a lavagem do nariz. Parece uma coisa simples, né? Uma lavagem com soro fisiológico, você encontra na farmácia, encontra em qualquer outro lugar. O que é que ele vai fazer? Ele vai ajudar a desinchar esses cornetos. Além disso, retirar o excesso de muco e retirar as impurezas que podem estar prejudicando. Pode ser vírus, o vírus mata aqueles tecidozinhos e fica aquela secreção, fica aquele catarro, tudo isso, e aí você expele isso. Quantas vezes? 1, 2 vezes por dia. 2 vezes de manhã, quando você acorda, e na hora de dormir você fazer. Só de você fazer isso, você vai tirar esse excesso. Deitado ainda piora, porque só a posição da gravidade, você faz isso aqui, isso vai inchar mais ainda, né? Pela própria posição, a região muito vascularizada isso aqui. E além disso também a saída de secreção ela é dificultada. Você está em pé, você assoa, cai um pouquinho e tal, a própria gravidade vai ajudando, né? Você passa o... Quando você está deitado, não, você está ali parado, estático, dormindo, não está tirando essa secreção. Então a lavagem nasal vai ser uma das coisas mais importantes. A outra coisa que aí o médico vai te prescrever muitas vezes é aqueles puffzinhos que eles utilizam para o quê? Muitas vezes anti-inflamatórios e antialérgicos. Eles vão te ajudar. Ah, Júlio, eu tô com a coisa muito gripe, tá me incomodando muito, o médico vai passar. Até porque se você não fizer isso, a gente sabe que na parte do ouvido tem uma comunicação também aqui com essa parte do nariz. Então, por isso que é muito comum, quando você tá com o nariz entupido, seu ouvido também se prejudicar, porque tem uma tubazinha que comunica uma parte com a outra. Inflamou, aumentou o número de secreção lá, essa comunicação dificulta e muita secreção acaba sendo acumulada nessa região.
Então, a lavagem do nariz, número 1 de relevância, né? Além disso, manter sua higiene. Higiene como assim, Júlio? Vê do seu ambiente. Uma das causas mais relevantes depois dos resfriados, tudo isso, são as rinites alérgicas, né? Uma porcentagem muito grande da população. Tem trabalhos com 10% da população, 15% de ter alergias, né? E isso também. Então, você ter noção do mofo, do ácaro, ver se tem tapete em casa, o perfume que você está utilizando, né? Os cheiros no seu ambiente, às vezes é um colchão, é um travesseiro que você não troca há muito tempo, não bota aquelas mantas para proteger, antialérgico. A gente, nossa pele, ela fica tecido morto o tempo inteiro, por isso que esses locais dão tanto ácaro, essas coisas, porque esse tecido morto fica na nossa cama, fica no nosso travesseiro, fica no nosso colchão, e aquilo fica acumulado. E aí, se você não faz a limpeza, se você não troca, você não faz isso, você não percebe, né, que fica um cheiro ruim, nada disso, né? É natural, tá ali acumulado. Por isso que às vezes as pessoas também reclamam ao deitar. Às vezes o ácaro tá todo ali naquela região e piora a sua alergia, né? Cortina, ter muito cuidado também, limpar, né? Ver o seu ambiente de casa, se tem mofo em algum lugar, ver poeira, todos esses cuidados vão ajudar. Ah, Júlio, mas você não falou que é de forma rápida? Forma rápida e consistente. Não adianta nada você ficar vendo um vídeo de que aperta aqui, faz isso, aquilo, desentope, assim, é muita conversa, porque isso aqui é o quê? Tá inflamado, tá inchado, tem secreção sendo produzida, aquilo ali pode te dar um alívio imediato, é que nem aquelas gotinhas que as pessoas passam, elas são vasoconstrictor, então realmente desincha isso aqui, então na hora, automaticamente você sente o ar entrar mais rápido, mas logo depois tem o que? Efeito rebote. Se o médico te passou por curto período, isso pode até te dar um alívio em situações extremas, mas o problema é o longo prazo. Se você usa aquilo, pode dar dependência, aumentar a pressão arterial, uma série de coisas, e normalmente piora depois de pouco tempo, tá bom? Espero que tenha ajudado assim. Foque na cabeça de vocês o seguinte: quando eu tenho o nariz entupido, eu tenho que, primeira coisa, pensar por quê. Ah, Júlio, é só o médico que define? Sim, o médico te ajuda, né, a dar esse direcionamento, e muitas vezes ele vai passar tratamento, corticoide, essas coisas todas, que é o médico também. Mas você ficar pensando em casa, vocês muitas vezes vai saber mais do que o médico, porque ele não sabe sua rotina, ele não sabe como é sua casa, ele não sabe o cuidado com o seu colchão, com o seu travesseiro. Na consulta a gente tenta perguntar o máximo, mas naturalmente na consulta a pessoa, né, não consegue resumir a vida dela inteira, né, o que ela faz e tal. O cigarro também pode prejudicar, às vezes é um paciente que se enche de perfume e aquilo prejudica. Ou tem colegas de trabalho que fumam, ou dentro de casa tem alguém que fuma, que irrita também ela. Às vezes tem uma situação na casa cheio de mofo, o médico também não vai saber como é seu quarto, como é o banheiro, tudo isso. Pelo de animal, tem gente que tem alergia a pelo de animal, e aquilo também pode ser um fator desencadeante do nariz entupido. Então assim, quando vocês pensam em saúde, pensem em nariz entupido, ou pensem em qualquer coisa, pense sempre no resultado do longo prazo. Você às vezes está vendo esse vídeo aqui porque o nariz entupiu e quer encontrar uma solução rápida, né? A mensagem que a gente diz aqui é o seguinte: não adianta buscar a solução rápida que vai piorar o problema mais na frente, ou não vai resolver o problema. Você vai ter uma melhora muito rápida, espontânea, em pouquinho tempo, daqui a pouco aquilo pode vir um efeito rebote pior, como eu disse, por exemplo, das gotinhas, né? Se você entende toda a lógica, qual a importância do seu nariz, por que acontece, corneto, onde o ar passa, tudo isso faz sentido na sua mente pro resto de sua vida. E toda vez que seu nariz entupir, que seu ouvido obstruir, o que acontecer, você vai, poxa, tô entendendo o que tá acontecendo, sei o que vai fazer, e você vai no médico bem assertivo, né? O otorrino, de um modo geral, que fez isso. E tem casos, né? Como septo e outras, um adenóide muito grande, amígdala, que às vezes até são casos cirúrgicos, tá bom? E até o corneto, tem gente que tem uma hipertrofia muito grande que às vezes o otorrino também tem que abordar, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.